Bem-vindos a mais uma porção aqui da Dieta do Cordeiro, servida por mim, Marina Maprelian com Ruyan. Estamos prosseguindo aqui na primeira parte do livro O Cordeiro Marinado em Porções, o módulo onde apresentamos o que Jesus fez. Hoje estamos no capítulo 13 e vamos ver Jesus compartilhando com Nicodemos o evangelho da salvação, né? No vídeo passado, eu compartilhei o capítulo 2 do Evangelho de João, onde aconteceu a transformação da água em vinho e a purificação do templo. E hoje quero continuar no capítulo 3, mas é onde Jesus explica o como se dá essa transformação nas nossas vidas, da água para o vinho e como somos purificados em nossos corações para receber a presença do seu Espírito Santo, habitando em nós como templos vivos do Senhor, por meio da regeneração, ou seja, pelo nascer de novo. Então, é transformação, purificação e regeneração. E quem aborda Jesus nesta ocasião é Nicodemos, uma autoridade entre os judeus e um mestre em Israel, mas que parecia não entender muito bem o que Jesus estava ensinando. Ainda que ele reconhecesse Jesus como mestre que ensina da parte de Deus, este saber não era suficiente para entender a mensagem de Jesus, pois das 3 falas dele, 2 denunciam sua completa ignorância. Como pode? Versículo 4 e 9. Por isso, compartilhar, como Nicodemos, apenas o que sabemos, não é tão eficaz quanto compartilhar como Jesus, não só o que sabemos, mas também testificando o que vimos, como ele diz no versículo 11. A semelhança de Jó, que também testemunhou: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabemos que Nicodemos foi procurar Jesus à noite, até porque nas outras 2 vezes que ele aparece, nos capítulos 7 e 19, João faz questão de ressaltar o que de noite fora ter com Jesus. Então deve haver algum mistério nesse detalhe. E acho até que Jesus deu a dica ao terminar o encontro com ele, dizendo que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas. Isso parece nos fazer entender que as trevas que envolveram este encontro impediram Nicodemos de enxergar a luz da mensagem mais brilhante do Evangelho registrada nesta conversa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está nesse capítulo, João 3,16. Foi ainda nessa mesma conversa que Jesus, pela primeira vez, faz menção da sua morte. Ele diz assim: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículos 14 e 15. Conclui com a condição final que determina a condenação ou a salvação. Ele diz no versículo 17 e 18: Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E aí vem os 2 lados que a gente também tem apresentado sempre, né? Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Podemos perceber, unindo esses 3 últimos capítulos de paradoxos, 2 únicas escolhas fundamentais do Evangelho compartilhado.
duas. A primeira segue essa sequência: rejeição, incredulidade, pecado, ira, justa severidade, condenação, sofrimento, morte e inferno. Perceberam a decadência, a consequência progressiva? Vou ler de novo. Primeiro, se rejeita o evangelho por conta de incredulidade. Preferindo o pecado, desperta a ira de Deus. Logo, vem uma justa severidade de condenação, que traz sofrimento, sofrimento de morte e morte de inferno. Olha, o evangelho das boas novas é compartilhado. O plano da salvação é anunciado. Mas como no 11º capítulo muitos o rejeitaram por não acreditarem na mensagem de Cristo, preferindo escolher o pecado que atrai a ira de Deus, visto no 12º capítulo, e sendo Deus justo e santo, ele não pode inocentar o culpado pela transgressão. Então, com justa severidade, ele, que tem justiça e juízo como base do seu trono, de acordo com Salmo 89:14, usa de sua autoridade suprema e determina a condenação, a qual produz sofrimento tanto para o seu coração de pai amoroso e compassivo, quanto para o coração dos filhos rebeldes e obstinados. O fim destes que escolhem seguir por este caminho é a morte. Provérbios 16:25 diz isso. O salário do pecado é a morte, também confirma nas Escrituras. E seu destino, o inferno. Este é o lado obscuro da pregação da cruz. Esta é aquela parte amarga, né, do livro que a gente tem que comer. Que bem nessa Semana Santa, olha lá, eu estava escrevendo esse capítulo bem na Semana Santa. Muito mais ainda vem à nossa memória. A cruz representa o castigo do condenado. E quem aqui não tem pecado, que atire a primeira pedra. No entanto, todos nós pecamos, não há nenhum justo sequer. Por isso, com justa severidade, Deus bem poderia nos condenar, movido por sua santa ira, pela única coisa que ele não pode suportar, o pecado. No entanto, como prova do seu grande amor por nós, por mim e por você, ele oferece seu único filho amado, perfeito e imaculado, divino e glorioso, para sofrer o castigo e para enfrentar a morte em nosso lugar, como nosso substituto. Na Páscoa dos anos 30 depois de Cristo, Jesus Cristo tomou toda a culpa pelo nosso pecado e absorveu toda a ira de Deus, seu Pai, pela justa severidade com que foi condenado à morte e morte de cruz. A mais sofrida e agonizante punição de sua época. A mais humilhante e maldita das sentenças. Sim, Jesus sofreu toda a rejeição, a dor maior, a tristeza mais profunda, a vergonha da cruz. E suas últimas palavras nos absolveram. Está pago. João 19:30. Sim, Jesus morreu crucificado, foi sepultado, desceu nas profundezas da terra, mas não ficou lá por mais de 3 dias, porque Deus o ressuscitou dentre os mortos, diz Atos 13:30. Aleluia! E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5:9. Esse é o ponto onde mostra que mesmo a rejeição, a incredulidade, o pecado, ira, a justa severidade, condenação, sofrimento, morte e inferno, que nos era devida pela graça, por Jesus, tendo ele padecido em nosso lugar, nós estamos absolvidos. Se crermos nesse evangelho dessa boa nova, não é? Isso vem no segundo aspecto.
Veja lá a progressão: aceitação, fé, perdão, misericórdia, bondosa graça, salvação, glória, vida e céu. Justamente tudo o contrário do primeiro ponto, né? Vou repetir: aceitação, aceitou o evangelho pela fé, recebeu perdão por misericórdia, e bondosa graça, se apropriou da salvação, é uma vida de glória, não é mais morte, é vida, e não é mais inferno, é céu. Aqui eu explico também. Então, hoje, na Páscoa do ano de 2018, eu estou compartilhando com você que aceitei esse plano de salvação. Acredito pela fé no perdão dos meus pecados por meio do sacrifício substitutivo de Cristo na cruz por mim, como prova da misericórdia de Deus Pai em amor por mim. Inexplicável amor, sacrificial e incondicional amor que me constrange a receber a bondosa graça oferecida por Jesus como um dom gratuito de Deus para a minha salvação. Só posso dar glória a Deus por esta vida e vida em abundância que agora tenho nele, por ele e para ele. E assim como ele subiu vivo e ressurreto ao céu para me preparar um lugar, de lá também ele virá me buscar. E eu irei viver para sempre com ele, eternamente. Amém. Mas voltando a Nicodemos. Ele então reaparece justamente após a morte de Jesus e tira Jesus da cruz e o coloca no sepulcro. Eu só espero que desta vez ele tenha entendido que não foi ele quem tirou Jesus da cruz, mas quem o colocou nela. Profundo, né, gente? Eu creio que Nicodemos aceitou, teve fé, recebeu o perdão, a misericórdia, a bondosa graça, a salvação e glória. E eu creio que por ele ter, após a morte de Jesus, né, voltado ali, sepultado o corpo de Jesus, ele estava já um cristão, não mais temeroso, se escondendo na noite escura, mas em plena luz do dia, enfrentando o sinédrio, enfrentando as autoridades, pediu o corpo de Jesus e mostrou o seu amor por ele. Que bênção, né? É isso que acontece quando a gente compartilha esse evangelho da graça. Que possamos continuar assim. Amanhã tem mais um capítulo. Espero você. Até lá.